Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a estatística, focando principalmente na parte de gráficos, tá bom? Bem, falando de uma forma geral, estatística corresponde à parte da matemática que é responsável pela coleta, análise e organização, interpretação de dados, tá bom? A estatística é uma coisa muito presente, sabe, no nosso dia a dia, se a gente assiste jornal, vê alguma revista ou qualquer coisa assim, porque frequentemente está aparecendo resultados de pesquisa, sabe? Pesquisas feitas com pessoas, como tipo, quando tem época de campanha eleitoral, ou então pesquisa sobre, digamos, o aumento do uso do celular, o aumento do uso da internet e assim por diante, sabe? E também pesquisas que são feitas assim com pesquisas de campo, sabe? Feitas com, digamos, uma pesquisa, uma reserva biológica, ou então quanto que foi desmatado no último ano no Brasil, ou sei lá, quais espécies que entraram ou saíram do risco de extinção e assim por diante. Tudo isso são exemplos de pesquisas estatísticas. E quando a gente trabalha com pesquisa estatística, é muito comum que a gente trabalhe com gráficos. E o objetivo do gráfico é encontrar uma forma mais visual, sabe, mais interessante, da gente apresentar os resultados que a gente obteve em nossa pesquisa, tá bom? E para isso que servem os gráficos. E aí a gente tem vários tipos de gráficos e cada tipo de gráfico ele é mais adequado para uma ou outra situação, tá bom? Então eu vou comentar aqui um pouco sobre quais são os tipos de gráficos e na sequência eu vou resolver com vocês um exemplo envolvendo o gráfico mais usado, sabe, que mais aparece, que é o gráfico de barras. Então, primeiro exemplo que a gente tem, primeiro tipo de gráfico é o gráfico de barras. Qual é o gráfico de barras, professor? O gráfico de barras é o gráfico que possui esse formato aqui, ó, que você tem um monte de barinha. Lembra desse gráfico aqui? Já viu em algum lugar? Esse daqui é o gráfico de barras, tá bom? Ele pode ser dessa forma, que dele é falado gráfico de colunas, porque as barras estão em pé, como se fossem colunas. E ele também pode ser dessa forma aqui, ó, quer ver? Ele pode ser com as barras deitadinhas, tá vendo? Então as barras podem ser na vertical, que nem aqui, ou na horizontal, tá bom? Geralmente esses gráficos eles são usados para representar, tipo, quantas pessoas gostavam, vamos supor que isso aqui é uma pesquisa sobre, sei lá, os candidatos de uma eleição, por exemplo. Quantos preferem esse candidato? Quantos preferem esse? Quantos preferem esse? Quantos preferem o outro? E assim por diante. É um tipo de pesquisa, um tipo de gráfico que é bom, que serve bastante para a gente comparar uma coisa com a outra, sabe? Que a gente conseguiria ver que esse candidato tem bem pouquinho voto, mas esse candidato tem um montão de voto, por exemplo. Então é um gráfico que tem um apelo visual nesse sentido, da gente comparar uma coisa com a outra, certo? Esse é o gráfico de barras. Além dele, nós temos o gráfico de segmentos. Quem é o gráfico de segmentos? O que é um segmento? Segmento é um pedaço de reta, certo? Porque a reta é uma coisa infinita. O segmento, gráficos, né? Ele é um pedaço da reta. Então, tipo assim, um gráfico de segmentos é esse gráfico aqui, ó, quer ver? É um gráfico que ele tem vários segmentos. Ele tipo, começa assim, por exemplo, aí ele diminui, aí ele aumenta, aí ele cresce assim, aí ele diminui mais um pouco, aí ele aumenta, aí aumenta mais. E ele vai indo assim com vários segmentos, sabe? Esse gráfico aqui, ele é chamado de gráfico de segmentos, porque ele é composto por segmentos, por vários pedacinhos de reta. E ele é muito utilizado para a gente verificar qual é o crescimento de uma empresa, vamos supor, ou o lucro de uma loja, ou tipo as intenções de voto dos candidatos, ou qualquer coisa assim ao longo do tempo, sabe? Ele é muito usado nisso. Situações que eu quero interpretar, que eu quero analisar o que aconteceu no decorrer do tempo. Para esse tipo de situação é muito usado o gráfico de segmentos, que é esse daqui. Daqui a gente coloca os anos, por exemplo, e aqui os valores, certo? Bem, além dele, nós temos o gráfico de setores. Quem é o gráfico de setores? O nome já fala, ele é composto por vários setores, tá? É aquele que o pessoal fala assim, ó, que é o gráfico de pizza. Então, que ele é circular. Aqui meu círculo ficou horroroso, né? Ficou muito feio, mas tudo bem. E esse círculo, ou né, projeto de círculo aqui, eu vou estar dividindo ele em vários pedaços, que a gente chama de segmentos, certo? E cada um desses pedaços corresponde a uma parte da resposta. Tipo, por exemplo, se eu vou pesquisar com um grupo de pessoas, tipo na escola, vamos supor, vou pesquisar na escola qual é a matéria preferida do pessoal.
Então aqui, por exemplo, seria história, aqui, por exemplo, seria português. Essa que mais tem resposta seria matemática, com certeza, né? Essa aqui talvez seria, sei lá, educação física ou qualquer coisa assim, certo? Então esse gráfico é mais usado para quando eu estou pegando um grupo fechado de pessoas, ou enfim, sabe, um grupo fechado de alguma coisa, que eu tenho uma totalidade, que eu tenho 100%, e eu quero saber quantos por cento respondeu isso, quantos por cento aquilo, quantos por cento aquele outro, e assim por diante. Então, para esse tipo de situação, ele é muito usado para porcentagens, tá? A gente usa esse gráfico aqui, que é o gráfico de setores, tá bom? Esses três são os principais gráficos usados em pesquisas estatísticas, os mais comuns, sabe? Tem outros tipos de gráficos aí mais avançadinhos assim, mas de forma geral são esses daqui, tá bom? E para vocês entenderem como que a gente lida com exercícios, com gráficos, eu vou resolver um exemplo. Mas vocês vão ver que é bem de boa, tá? A ideia geral é a gente interpretar o gráfico e a partir das informações que tem nele, responder o que é solicitado. Então eu vou gravar agora um segundo vídeo com exemplos.